Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Você vai ter que se contentar com o que tem aí do seu lado mesmo, viu? Sem perder tempo, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas capítulo de número 24. Deus está aqui. Lucas capítulo de número 24 e o versículo de número 49. Deus é bom. Na sequência nós vamos ler no Evangelho de João e depois no livro de Atos dos Apóstolos. Então não feche a Bíblia, tá bom? Um verso em cada livro. Lucas 24 e 49, quem encontrou, diga amém. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. João capítulo de número 20, o livro sequente. João capítulo de número 20. Deus está aqui. Versículo de número 22. Capítulo 20, verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, basta só virar uma página. E o versículo de número 8. Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu pedi para você, aquela hora, olhar para alguém bonito. Teve gente que não mexeu o pescoço, então, pelo menos perfumado deve ter alguém, né? Isso. Aperta a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora. E toda a igreja diz: os que podem, tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Estava vendo aqui as crianças apresentarem a cantata de Natal e me deu uma pena, porque quando elas ficarem mais velhas vão lembrar de tudo isso. Vão falar: o que eu fiz, meu Deus? E eu estou falando como alguém que tem experiência. Eu, toda vez que chega a época de Natal, vai me dando uma angústia.
que eu lembro que eu era garoto na igreja, e como eu era muito espalhafatoso, falava demais, sempre me colocava para fazer jogral, né? Alguém lembra de jogral? Quem inventou isso não devia estar em paz, né? E aí a gente ia lá passar vergonha, né? E tinha um jogral que todo ano a igreja repetia, era a Revolta dos Astros. Aí tinha alguém fantasiado de sol, alguém fantasiado de lua, e eu era a estrela de Belém. Você ri porque não era você. Colocava na minha cabeça uma estrela, e eu com a roupa branca, parecia a Estátua da Liberdade, né? E tinha que ficar erguendo os braços e gritando: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Jesus, eu lembro disso, me dá angústia, né? Ainda bem que a cantata de Natal pode ser transformada num culto pentecostal, né? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Antes de pregar, como é a minha última passagem por aqui, eu quero agradecer o pastor Erasmo, a pastora Gisele, por terem nos recebido aqui com tanto carinho. Vocês têm um amigo lá no Brasil, tá? E o que precisar, dá um grito, tá bom? Obrigado por ter recebido a mim, pastor Roberto Marinho. Pastor Roberto entrou na casa do Erasmo, desequilibrou a despensa deles por uns 3 meses. Quem já leu o livro do profeta Joel deve lembrar que lá tem 4 categorias de gafanhoto: migrador, cortador, está tudo na barriga dele. A sorte de Jesus na multiplicação dos pães é que ele não estava lá. A história seria contada diferente: e faltou 12 cestos cheios. Jesus é bom, né? Aos amigos aqui, o pastor Renato saiu lá de New Jersey para cuidar da gente. Hoje completam 10 dias, né, Roberto? Nós estamos aqui pregando todo dia. Teve dias de pregar 2 vezes num dia. E aí pegamos esses climas completamente diferentes, né? Choque térmico. Ele gripou, eu gripei, e eu estou aqui só pela misericórdia, né? Saímos ontem, preguei ontem à noite em Atlanta. Foi um culto lindo. E aí hoje viemos para cá de manhãzinha, perdemos o voo cancelou, ficamos o dia inteiro no avião. Saímos do aeroporto direto para cá. Aí o pastor Erasmo teve piedade, me deu algo para comer, né? Porque tem irmãos que convidam a gente, falam: não, nós vamos cuidar do Senhor igual cuida de um anjo, né? E eles levam a risca. Anjo não come, não dorme, não descansa, né? Anjo é aquele ser transcendental, né? O pastor Erasmo cuidou da gente. Então eu peço que a igreja ore para Jesus me dar a voz aqui, amém? Posso ouvir mais um glória a Deus? Eu creio que numa festa como essa, onde nós comemoramos o dia ou o aniversário do nosso Salvador, conhecendo bem Ele como eu conheço, acredito que o melhor presente que Ele gostaria de receber era ver você incendiado pelo Espírito Santo. Assim como um pai e uma mãe, na medida em que os filhos vão crescendo, eles esperam que no aniversário, ao invés do filho dar um presente material, dê ao pai orgulho e alegria, porque isso é o melhor presente que o filho pode dar. Então que nessa noite nós possamos dar a Jesus o melhor culto que nós demos esse ano já. Lembrando que isso aqui não é uma missa, com todo respeito às missas. Isso aqui é um culto de adoração. E é um culto pentecostal. E pentecostal que não abre a boca para respirar, mata o pregador do coração. Então, para eu não ter um infarto no miocárdio, abra essa sua boca, enche esse lugar de grito, de alegria, de gritos de glória, né? Ai, Jesus é bom. Eu li 3 textos com vocês essa noite, na sequência, em 3 livros do Novo Testamento: Evangelho de Lucas, Evangelho de João e Atos dos Apóstolos. 3 livros magníficos da Bíblia, cada um com uma direção. O Evangelho de Lucas, escrito por um médico grego. Como é que pode um médico, isso já fala que era um homem rico e importante, grego, vindo de uma civilização extremamente avançada já para o seu tempo? São os gregos os pais da filosofia, são os gregos os pais da medicina. Embora os egípcios tenham aprimorado a medicina nasce com Hipócrates lá na Grécia. Como é que pode um moço grego, médico de família grega, que desde criança aprendeu a adorar o panteão lá do Monte Olimpo, que estavam lá a figura de Zeus, Hades, Poseidon, Diana, Afrodite, Hera, Hércules, Teseu e tantos outros deuses? Como pode um homem deixar tudo para trás e seguir um carpinteiro? É porque esse carpinteiro não era normal. É o único carpinteiro do mundo que dá jeito em pau que nasce torto.
Dizem que pau que nasce torto não tem quem dá jeito, né? Até encontrar o carpinteiro de Nazaré. Porque quando encontra o carpinteiro de Nazaré, ele aplana e faz com que tudo fique perfeito. Então imagine, eu li aqui um versículo escrito por um médico grego. Lucas manda um recado para todas as pessoas. O evangelho não é só para os pobres. Embora as pessoas insistam em afirmar, principalmente os intelectuais, principalmente esse pessoal que acha que tem o rei na barriga, dizem que só vai para a igreja de crente pessoas que não sabem ler nem escrever, que geralmente só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. E eles se enganam, porque o evangelho não é para a mente, o evangelho é para o coração. Vou falar de novo para ver se você entende. O evangelho não é para a mente, o evangelho é para o coração. Porque se você ficar filosofando muito no culto, dizendo to be or not to be, that's the question, você nunca vai entender nada, porque não tem como entender a atmosfera que aqui está. Eu sei que hoje você está aqui na América, em Deerfield, você está sentado perto de uma pessoa que tem dólar no bolso, a pessoa já sabe até falar how are you, e ela esconde de onde ela veio, lá do oco do bambu, né, lá onde o Judas perdeu a bota, uns 5 coqueiros para frente de Bagdá. Eu, por exemplo, vim da Vila Tatu. Não ri não, porque como é que é, Senhor? Tem alguém que vem aqui da esquina do sovaco sujo, né? E aí a criatura vem para cá, fica toda bonita, bela, fala inglês, tem dólar no bolso, mas se não tiver um pouquinho de vida dentro do coração, pode terminar os seus dias como algumas pessoas têm terminado. Pessoas que têm dinheiro, têm beleza e acabam tirando a sua própria vida. As pessoas sempre se questionam por que as estrelas de Hollywood se matam. Me lembro quando morreu aquele ator que fez aquele filme Patch Adams, um filme lindo que toda a igreja deveria assistir. Era o Robert, como é que era o nome dele, Roberto? Como? Robin Williams, não era Robertson, não. Robin Williams. Ele era muito querido. Veja só, ele tinha quase 1,90 m de altura. Os seus cabelos eram americanos, os seus olhos eram claros, ele tinha beleza, ele tinha riqueza, ele tinha fama, ele tinha o mundo aos pés dele. E quando ele morreu, eu seguia no Twitter e os amigos escreveram: o que te fez fazer isso, amigo? Você tinha tudo. Quando eu li, eu disse: eles não conheciam ele direito. Então foi Dostoiévski quem escreveu, o grande romantista russo. Ele disse assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Pegou aí a palavra? Vou falar de novo. Todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho do próprio Deus. O dinheiro não supra esse vazio, a beleza não supra esse vazio, mas a presença de Deus supra esse vazio. E é esta presença que nos faz gritar, pular. Tem amigos aqui que vieram essa noite que não são evangélicos. Eu estou vendo ali a Ana Paula, né, que veio a nosso convite. E às vezes as pessoas entram numa igreja como a nossa, Ana Paula, e dizem: por que esse povo grita tanto, né? Lá no Brasil fizeram até piada, né? Um bêbado chegou na porta da igreja e falou assim: por que esse povo está gritando, né? E o diácono falou: porque Jesus está operando. E o bêbado falou: ele não usa anestesia. É por isso que o povo grita desse jeito. Não tem nada a ver com isso. É que há algo dentro de nós que nos leva a gritar. Eu sou um homem preparado, eu escrevi 22 livros, não sou uma pessoa burra, intelectualmente eu li uns 6.000 livros, tenho umas 3, 4 formaturas, mas quando o Espírito do Senhor desce sobre mim, eu esqueço os anéis de formatura, eu esqueço até onde estou e eu entro no reteté de Jesus. E alguém pode dizer assim: mas isso é loucura. Mas é claro que é loucura. Quem diz que o evangelho é para pessoas normais? Os normais estão em casa agora, tomando champanhe, se preparando para amanhã. Só vem para um culto como esse quem é maluco. Malucos por Jesus. Pessoas apaixonadas por um Deus eterno, grandioso, poderoso, majestoso. Olha as histórias que a gente escuta dentro de uma igreja. Uma virgem deu à luz a um filho. Só louco acredita nisso. Aí vem o outro louco aqui e diz assim: além da virgem ter dado à luz a um filho, esse filho dela morreu um dia e ressuscitou 3 dias depois. Deixou a tumba vazia. Só acredita nisso quem usa o coração. Se usar a mente, não vai bater, as contas não vão fechar, porque não é pela intelectualidade, é pela sensibilidade. E eu queria saber se tem alguém sensível do seu lado. Tem? Então
levante a mão direita para o céu comigo, todos. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre a criatura para mim, agarrou. Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não, mas com vontade, isso. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para dar um sacode na sua fé. Vai sacudir a sua história, o seu ministério, a sua casa, para que 2022 você chegue com a cabeça erguida. E só há uma maneira disso acontecer: você precisa ser cheio ou cheia do Espírito Santo. Roberto, mude a música para mim. No Evangelho de Lucas, o médico Lucas, ele vai relatar um fato dito pelo próprio Jesus. Jesus estava com seus discípulos e ele disse para eles: ficai em Jerusalém. Ele deu um endereço fixo, ele deu o nome da cidade. Ficai em Jerusalém. Não ouvi. A pergunta que eu fiz quando li esse versículo, pastor Erasmo, foi essa: por que Jerusalém? Haviam cidades extremamente mais importantes nos tempos de Jesus. Havia, por exemplo, Atenas, que era a capital do mundo intelectual, onde os filósofos caminhavam e falavam sobre a arte da oratória, e falavam sobre como refutar assuntos. Se Jesus quisesse que o Espírito Santo ficasse famoso no mundo todo, ele teria falado: ficai em Atenas, era perto ali. A Grécia fica perto de Israel. E o Espírito Santo desceria num lugar extremamente famoso. Mas ele não disse Atenas, ele disse Jerusalém. Porque ele não disse ficai no Cairo, no Egito. O Egito era a capital de toda a arte feita com barro do mundo antigo. Todos os artistas, os artesãos estavam lá. Faziam eles desenhos, estátuas, vasos. Se Jesus quisesse nascer em uma terra extremamente conhecida desde o mundo antigo, teria ele falado para o Espírito Santo: olha, você vai descer no Egito, então vocês que estão em Israel, é pertinho, é só atravessar a cidadezinha de Tebas e você já está na África e vai encontrar a primeira cidade, que é o Cairo, no Egito. Mas não, Jesus disse: ficai em Jerusalém. Porque ele não disse ficai na Fenícia, que era a capital onde os homens construíam os barcos, e naquela época era o meio de transporte mais rápido que existia e que ligavam mundos, porque ali estavam as pessoas que tinham mais dinheiro. Mas ele não disse ficai na Fenícia, ele disse ficai em Jerusalém. Pergunte a mim por quê? Por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Por quê? Porque a palavra Jerusalém significa habitação da paz. Degusta essa palavra. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder só vem onde há paz. O Espírito Santo só desce onde há paz. Ele não pode descer sobre muitos que estão aqui, porque o coração de alguns que estão aqui está parecendo Beirute, está parecendo Bagdá, está parecendo a faixa de Gaza. Estão em conflito consigo mesmo, com um amigo, com a família, estão em conflito com o mundo, estão com raiva de Deus, e aí não podem ser cheios, porque o coração está cheio de ódio, de mágoa, de tristeza e de dúvida. Mas se você ficar no lugar certo, Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus pode se levantar contra ele 11.000 demônios, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, e ele não será atingido. O Espírito Santo pode descer sobre você hoje, porque hoje nós somos a Jerusalém de Deus. Porque o apóstolo São Paulo diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de você. Você crê nisso? Então, se o Espírito Santo habita dentro de você, por que você está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Quem tem o Espírito Santo dentro de si, as coisas podem estar dando tudo errado, mas dentro dele há um grito que diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará para me socorrer. Lucas então vai usar as palavras do mestre para dizer que Jesus deu o endereço: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Diga comigo, revestidos.
Memorize essa palavra, porque nós vamos usar ela ali na frente. Então aqui, o Evangelho de Lucas, o médico amado, fala sobre o Senhor Jesus dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20 e no verso 22 que eu li com vocês, Jesus está ressuscitado. Ele já havia aparecido a muitas pessoas, e agora ele marca uma reunião pessoal com os seus 11 discípulos, ou 11 apóstolos, porque o 12º havia se matado, que era Judas o Iscariotes. Judas se enforcou e terminou seus dias mal. Mas 11 discípulos, que foram transformados em apóstolos, resolveram continuar seguindo Jesus. Alguns de longe. É claro que eles não foram firmes até o fim. Quem conhece as últimas 12 horas de Jesus na terra vai se lembrar que quando Jesus foi lá para o jardim do Getsemane, somente 3 acompanharam ele: Pedro, Tiago e João. 9 discípulos fugiram. Sabe por quê? Porque naquela noite Jesus estava tão angustiado que ele pediu para eles cantarem um hino com ele, e ele nunca tinha cantado com eles. Naquela noite, quando terminaram de cantar um hino, Jesus disse: será que vocês podem orar comigo? E antes disso ele havia dito: um entre vós vai me trair aqui. Então 9 discípulos fugiram. Dos 9, um era Judas, que foi vender o Senhor Jesus. 3 discípulos ficaram ao lado dele, e os 3 que ficaram ainda não eram convertidos de verdade. O próprio Jesus disse a Pedro: um dia você vai se converter. Eu conto histórias de Pedro que eu deixo todo mundo escandalizado. O apóstolo São Pedro, aquele a quem Jesus deu a chave da igreja, o apóstolo São Pedro andou ao lado de Jesus 3 anos e meio endemoniado, possesso por espíritos malignos. O dia que Jesus revelou que o tempo dele estava chegando na terra, ele disse: é chegada a minha hora. Pedro se levantou e disse: tem pena de ti mesmo, Senhor. Jesus apontou o dedo para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Olha só, Jesus não disse: para trás de mim, Zé Pilintra, Exu Caveira. São os demônios mais famosos, né? Inclusive no Brasil eles aparecem na televisão e falam no microfone ainda, né? Tem as igrejas ricas lá que entrevistam eles toda hora. Olha o que estava dentro de Pedro: Satanás, Lúcifer, a estrela da alva, a estrela da manhã, o próprio diabo dentro de Pedro. E Jesus nunca mandou Pedro embora, só nesse dia. E mesmo assim não mandou Pedro embora. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Pedro fica, porque Pedro é importante para mim. E o diabo foi embora. Por que esses discípulos não haviam se convertido ainda? Porque eles viam Jesus como se fosse um mágico, como se Jesus fosse um milagreiro mesmo. E nos tempos de Jesus não era difícil encontrar pessoas que operassem com sinais naquela terra antiga. Se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar um outro Jesus chamado Bar Jesus, que era um mágico, um feiticeiro. Então havia nos tempos de Jesus muito misticismo, e alguns que faziam milagres, e quem lê a Bíblia sabe que isso era comum. Ora, voltemos no Egito. Moisés leva o seu cajado na frente de Faraó, ele joga o cajado no chão e o cajado vira uma cobra. Vêm os magos do Egito, os feiticeiros do Egito, e transformam também varas em cobras. Eles conseguiram reproduzir quase todos os milagres que Moisés havia feito. Então a obra de feitiçaria era muito pesada naquele tempo. Então os discípulos caminhavam ao lado de Jesus, mas não conheciam ele ainda. Eles estavam encantados pelos sinais, estavam encantados pelos milagres. E Jesus não curava porque esse era o maior ministério dele, não. As curas e os sinais eram uma maneira dele fisgar as pessoas. Era a isca. Ele jogava a isca, as pessoas viam os sinais e paravam para ouvi-lo, e então ele pregava para eles, e a palavra dele criava vida dentro deles. Se os sinais fossem tão importantes, Lázaro estaria vivo até hoje. Alguém encontrou Lázaro por aí? Não? O que aconteceu com Lázaro? Ninguém sabe. Fala aí. Morreu, mas ele não tinha ressuscitado. O infeliz morreu 2 vezes. Alguém viu o cego enxergando por aí, o Bartimeu? Alguém encontrou aí o filho da viúva de Naim, que ressuscitou também? Todos os sinais que Jesus fez só tinha um único propósito:
atrair as pessoas para perto. Porque Jesus não queria salvar só o corpo deles, porque o corpo deles para nada prestava. O pó volta ao pó. Jesus queria salvar a alma deles, o espírito deles, porque esse sim é eterno. E aí então aqui em João capítulo 20, verso 22, Jesus está ressuscitado. Diga comigo, ressuscitado. É interessante que você memorize essa palavra, ressuscitado. Ele não estava glorificado. O corpo que saiu da tumba, pastor Erasmo, era um corpo de carne e osso, sem sangue. Porque todo o sangue ficou no alto do Gólgota, e todo o sangue escorreu pela terra, para que essa terra fosse curada. Quando Jesus ressuscitou, ele não pegou o sangue de volta, porque se ele pega o sangue de volta, nós perderíamos a nossa salvação. Então ele vem ao mundo, morre na cruz, o seu sangue fica. O corpo que sai de dentro daquela tumba é um corpo ressuscitado. Tanto que quando ele apareceu aos discípulos, e estava Tomé dentro da sala, ele chegou em Tomé e disse: Tomé, põe o teu dedo aqui na minha ferida, e veja que eu estou vivo. Então o corpo que saiu da tumba tinha marcas nas mãos, nos pés, no lado direito. Era um corpo ressuscitado. É com este corpo ressuscitado que Jesus vai aparecer aos discípulos no capítulo 20 de João. E quando ele olha para eles, e eles olham para ele, eu imagino o encontro. Eu imagino aqueles 11 homens olhando para Jesus no capítulo 20 de João, e eles emocionados, eles acreditando que de fato tudo que ele havia falado era verdade. Eles se lembraram que ele disse: destruam este templo e 3 dias depois eu vou reconstruí-lo. No dia eles entenderam que era o templo de Herodes, mas Jesus falava do próprio corpo dele: matem o meu corpo, me enterrem, 3 dias depois eu saio vivo de dentro da tumba. Mas eles não entenderam isso. Eles não entenderam quando ele dizia assim: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Mas nesse dia, quando eles viram aquele corpo ressuscitado, viram as cicatrizes nas mãos e nos pés, eles se converteram de verdade. E quando eles se converteram, Jesus deu um presente para eles. Pergunte qual? Jesus fez assim, ó. Está escrito: e tendo soprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Tem irmãos aqui que já tinham lido o texto, mas nunca tinham percebido. Até esse momento os discípulos não tinham o Espírito Santo. Eles operavam, curavam enfermos, multiplicavam pães e peixes por causa da presença de Jesus que estava com eles. Era a unção de Jesus repartida com eles. Eles ainda não tinham encontro com o Espírito Santo, porque não eram convertidos, eram convencidos. Muda a música, Roberto, e olha para quem está do seu lado, diga: vai doer só um pouquinho. Duas palavrinhas que são muito confundidas no nosso meio: a palavra conversão e a palavra convicção. A palavra convicção se dá aqui. Muitas pessoas são atraídas para o nosso meio por causa da nossa filosofia de vida. O crente não bebe, não fuma, não rouba, não mata, não adultera, pressupõe que ele não faça nada disso. Então eu quero estar num ambiente assim, principalmente quando é família. Família quer estar agregado com pessoas que levam a vida direita. Muitos são atraídos pelo nosso estilo de vida. Alguns vêm porque o patrão, afinal de contas, deu emprego para ele, é da igreja, então vamos lá fazer uma moralzinha com o chefe. Os filhos vêm porque a mãe prometeu: se você for na cantata de Natal, que é a coisa mais chata do mundo, eu prometo que eu te levo no McDonald's depois do culto, e você vai comer lá um Big Mac. O rapaz é brasileiro, chegou aqui, não quer nada com Jesus, mas gostou da moça, e por causa da moça vem à igreja, e ele até se fantasia de ovelhão, mas por dentro é só um lobo mesmo. As pessoas são convencidas, mas não são convertidas. A convicção se dá aqui, a conversão se dá aqui. Eu conheço um crente convertido quando ele me dá a paz do Senhor. A paz do Senhor dele não sai da boca para fora, vem aqui de dentro. Você já encontrou pessoas assim que você não quer sair de perto delas? Você quer bater papo, quer ficar com ela porque ela transmite paz. O crente convicto é uma praga.
Você chega perto dele todo animado, naquele culto alegre, você diz: a paz do Senhor, irmão. Ele olha assim e fala: nhô. Pegou aí? A paz do Senhor, nhô. A pessoa não tem nem paciência de repetir: a paz do Senhor. Você pergunta: você tem mãe? A criatura diz: nem pai. É para encurtar a conversa. A pessoa fica o culto inteiro olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu num dia de enchente. O culto é pentecostal, mas a boca não abre nem para respirar. Boca de aço, segura aí. Língua de ferro e queixo de concreto. Mas graças a Deus que esses não vieram aqui hoje. Só veio gente viva para cá nesse lugar. Eles eram convictos até aquele momento. A conversão, ela não é instantânea, ela é progressiva. Assim como a santificação, ela é progressiva. O encontro com Jesus é instantâneo, mas a conversão, se afeiçoar a Ele, se entregar a Ele, conhecê-lo de verdade, isso leva um tempo. E aqui em João 20, Jesus olhou e viu que eles agora estavam convertidos. Eles estavam de fato dispostos a ir até onde fosse preciso. E então, quando Jesus leu a mente deles e o coração deles, Ele disse: agora que vocês estão vazios de si mesmos, eu posso encher vocês. Não tem como Deus encher alguém se a pessoa não se esvaziar primeiro. Por que você acha que as igrejas às vezes não combinam uma com a outra? Porque crentes pulam de igreja em igreja como um macaquinho que pula de galho em galho. São pessoas muito cheias de si. Não, eu não escuto qualquer coisa. Eu não como qualquer coisa. Eu sempre falo: olha, quem vem me ouvir sofre, porque eu só tenho comida para ovelha. Eu não tenho comida para girafa. Girafa é aquele animal bonito, exótico, pescoço comprido, só come frutas bonitas aqui em cima. A pobre da ovelha, se quiser comer, tem que inclinar a cabeça, meter o focinho no meio da relva, da grama. E eu só prego para ovelhas. Se tiver alguma girafinha aqui, vai passar fome nessa noite. Porque o evangelho é simples. Se você não se esvaziar, Jesus não te enche. Se você não esquecer a sua nomenclatura, o seu dinheiro, os seus estudos, a sua beleza, tudo isso pode servir como um bloqueio para Deus te usar. Eu me lembro que lá na nossa terra, quando as irmãs começaram a usar maquiagem, o culto da igreja esfriou. O problema não estava na maquiagem, estava no coração das irmãs, que elas falavam: mas se eu chorar vai borrar, eu vou ter que ir no banheiro. Então elas controlavam as emoções dela. Graças a Deus inventaram maquiagem que dura 24 horas. Deve ter sido um pentecostal que inventou essas maquiagens. Agora a mulher pode chorar, pode pular, pode gritar, plantar bananeira, porque isso é a alegria do nosso culto. É claro que só pode fazer isso quem está vazio de tudo, porque aí quando entra aqui dentro, o Espírito Santo vai enchendo, e a pessoa não consegue se controlar mais. Olha o que eu me lembrei aqui, pastor Erasmo. Eu, jovenzinho, começando a minha carreira como pregador, morava do lado de uma cidade chamada Morro Agudo, e me tocou o telefone de casa. Eu atendi um pastor lá da cidade de Morro Agudo. Aí da casa do pastor Marco Feliceno. Eu disse: sim, senhor, eu queria convidar o senhor para pregar aqui na minha igreja. Eu falei: pois não, de qual é a sua cidade? Quando ele disse a cidade, eu falei: é vizinha da minha aqui. Sim. Eu falei: qual é o nome da sua igreja? Quando ele disse o nome da igreja dele, me deu calafrio. Eu falei: eu conheço essa igreja. Eu falei: não é aquela igreja tradicional, histórica? Ele disse: é essa mesmo. Eu falei: o senhor não ligou para o pregador errado, não? Não, você não é o Feliciano que pula, grita, planta bananeira, sai correndo no meio da igreja quando fica louco. Naquela época eu fazia, hoje eu não dou mais conta, né? Dia desse, Erasmo falou: dá um golpe daqueles de Kung Fu. Eu fui tentar, travou a coluna. Porque não é você, bocó, né? Eu envelheci. Viu, Isis? Cuidado, né? Então olha só. Aí ele me ligou. Eu falei: o senhor tem certeza? Ele falou: tenho, porque eu preciso que você venha aqui. Eu disse: mas por que um pastor tradicional, histórico, está convidando um pentecostal? Ele disse: eu vou lhe contar, mas não conta para ninguém. Eu não prometi, por isso que eu estou contando aqui. Ele falou: eu sou um pastor que estudei nos Estados Unidos, fiz um seminário com Henrietta Mears, que foi uma das professoras que atuou ao lado do pastor Billy Graham em alguns institutos batistas aqui da América. Tive preparo filosófico, vim aqui como missionário para o interior. A minha família veio antes,
fizemos um trabalho lindo. Nós temos uma igreja aqui com 400 pessoas, mas ultimamente está me dando tristeza no culto, porque o culto é tão silencioso que as pessoas dormem, e tem alguns que só acordam porque a cabeça vai e bate no banco da frente. Eu falei, não é só aí não, tem umas igrejas nossas que estão parecidas com isso também, né? Aí eu falei, tá, mas o senhor quer que eu vá? E por quê? Ele disse, porque, moço, eu estava aqui um dia desse desesperado, eu no alto dos meus 65 anos, dobrei o joelho para dormir, orei e disse, Senhor Deus, eu faço a oração de Abacuque, aviva a sua obra, aviva a sua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3 verso 2. E ele disse, Geraldo, que fez a oração e dormiu. Quando ele dormiu, ele disse que ele se viu em um lugar que era uma sala de aula. Ele estava sentado em uma carteira, na frente de uma lousa, um homem de branco com um giz na mão, sorridente para ele, dizendo, você está pronto? E ele disse, pronto para quê? Para o avivamento. Ele falou que ele teve um susto, que ele acordou sentado na cama dele, suando frio. Ele acordou, a mulher dele diz, mulher, eu tive um pesadelo, ora por mim. Eu tive uma visagem, vi um anjo e achou que era pesadelo. Ele disse que ele levantou, foi na cozinha, bebeu água, dobrou o joelho e falou, Senhor, me liberta dessas coisas, eu quero algo sério, eu quero um avivamento sério. E dormiu. Quando ele dormiu, foi transportado para o mesmo lugar. Ele falou que dessa vez o homem não estava sorrindo, estava sério, de braço cruzado, com o giz na mão, dizendo, você está pronto? Ele diz, não tem como sair daqui. Ele diz, não tem, porque não partiu do céu, partiu de você. Como assim? Não foi Deus que te ofereceu o avivamento, foi você que pediu o avivamento. E quem pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Quem procura, acha. E ele disse, então tá, o que é que eu tenho que fazer? O homem sorriu, disse, eu vou escrever algumas coisas aqui nessa lousa, que é as primeiras coisas que você tem que aprender. E ele, quando olhou na lousa, o homem escrevia numa velocidade incrível, não eram palavras, eram riscos, tracinhos, pontos, desenhos, parecia aquelas escritas do egípcio, aquelas escritas, hieroglifos. Eles pareciam aquilo, e eu falei, mas eu não consigo nem soletrar isso. O homem disse, é por isso que eu estou aqui. E o homem apontou para a primeira desenho e disse, isso aqui fala-se assim, assim, assim. Agora repita o que eu falei. E ele falou meio truncado, disse, não, tem que falar certo. Voltou e disse, repita essas palavras. Quando ele falou a frase inteira, ele disse que ele acordou sentado na cama, falando as línguas estranhas que os crentes pentecostais falam. Vou falar de novo. Ele foi batizado com o Espírito Santo dormindo. E ele falou que toda vez que vinha uma alegria no coração dele, ele ia falar em português, saía tudo aquelas palavras. Ele disse, Deus, o que é isso? E ele lembrou de Atos dos Apóstolos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E ele falou para mim, só que como eu sou pastor há 40 anos desse ministério, eu estou com medo de contar para a igreja, eles me expulsarem daqui, chamando de heresia. Eu já estou velho, eu preciso que a igreja me sustente. Então eu falei aqui para eles que tinha um moço que Deus tem usado muito aqui no interior, que eu ia chamar ele aqui para ele dar uma explicação para nós, o que é esse movimento. E o senhor tem que vir aqui nos ensinar. E eu fui, pedi para o meu grupo de oração, umas irmãs de oração lá, elas oraram, disse, eu vou lá, vocês têm que ficar me guardando em oração. Quando eu cheguei na igreja, eu quase tive um infarto do miocárdio. Assembleiano, 30 anos atrás, a nossa igreja, a gente até para respirar tinha uma cota de oxigênio. Se respirasse mais, a gente era excluído, né? O homem sofria, mas a mulher sofria mais. Mulher não podia pintar a unha, não podia cortar o cabelo, não podia passar batom, não podia passar maquiagem. Eu lembro do meu pastor pregando sobre os 7 espíritos que Jesus tirou de Maria Madalena. Alguém já leu isso na Bíblia? Que Jesus expulsou 7 espíritos de Maria Madalena. Meu pastor achou o nome dos espíritos: espírito da unha pintada, espírito do cabelo cortado, espírito da saia rachada, espírito da bota comprida. Imagina, culto de doutrina.
E eu aprendi, e o que a gente aprende, a gente... Eu cheguei nessa igreja e quando me colocaram... Eu estava sentado aqui de costas para todo mundo, fui o primeiro a chegar, não vi ninguém. Quando ele me chamou para o púlpito, eu olhei para trás, aquelas mulheres parecendo uma árvore de Natal, aqueles homens com as barbas esquisitas, tinha um lá de short. Eu falei, é hoje que eu vou falar do inferno aqui. Assembleiano. Quando eu falei, Senhor, me segura, o Senhor disse, você não veio aqui para isso. Você tem uma missão, fala para ele sobre o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, mas se eu ficar olhando eu não vou aguentar. O Senhor disse, então prega olhando para a parede. E eu preguei olhando para a parede. Eu pregava para cá, quando eu olhava para cá eu perdi o caminho de onde eu estava pregando. Eu fechava o olho e pregava para cá, porque eu não era acostumado a ver aquelas pessoas, porque na minha igreja era tudo pecado. E aí eu preguei, gente, aquele silêncio, Roberto, só escutava 2 barulhos. Pergunte qual? Meu pulmão, quando eu parava de falar, e os mosquitos que voavam. Eu engoli uns 2 ainda. E você ri porque não era você, bocó, né? Quando eu terminei de falar sobre a saga do Espírito Santo à luz da Bíblia, os dons, a glória, a graça, eles estavam me olhando com aquele olho estufado. Eu falei, e agora, Senhor? O Senhor disse, põe esse povo de pé e ora com eles. Mas antes disso, como lá era uma igreja tradicional, o pastor não sentava no púlpito, ele sentava do lado. E eu vi que de vez em quando o pastor da igreja, o velhinho lá, ele se agarrava no banco aqui embaixo e ele fazia assim. Os diáconos levavam água para ele, abanava, porque ele não contou para ninguém, achava que ele estava passando mal. Hoje eu entendo. Quando você recebe o Espírito Santo, a sua vida muda completamente. Você pode estar na igreja que for, falou a palavra, ela testifica com o Espírito da gente. Eu já passei vergonha, eu fui em igrejas tradicionais do Brasil quando era menino. Quando o pregador pregava, eu dava a gritar. Eu dizia, um diácono, aqui não pode não, moço. Pô, mas eu estou sentindo. Então o senhor vai sentir na sua igreja, aqui não pode. Ninguém sentia, só você. Um homem falou, ninguém sente, só você sente. Por quê? Ah, hoje eu sei porque só eu sinto. Eu estava ligado e funcionando. Ah, ó que tá vindo revelação do céu. Ligado e funcionando. Diga comigo, ligado e funcionando. Tem gente que está ligado, mas não está funcionando. Tem gente que está igual aparelho de som à televisão da sua casa. Está ligada na energia, mas só tem uma bolinha vermelhinha acesa escrito stand-by. Está ligado, mas não funciona. Só tem um jeito de funcionar. É alguém pegar o controle e apertar aquela teclinha power. Não é assim que está escrito lá? Power, poder. Aí o que está ligado vai funcionar. Tem alguém funcionando do seu lado aí? Isso, então se alegra. É o aniversário do dono dessa igreja hoje. E aí, quando eu vi aquele homem fazendo aquilo, eu falei, meu Deus, é só eu e ele aqui. E essa multidão. O povo ficou em pé. E eu falei, e agora, Senhor? O Senhor disse, chame à frente os que acreditaram. E eu chamei. Veio uma mulher na frente, uma senhora, ela devia ter assim uns 380 anos. Ela não viu o dilúvio, mas pisou no barro que sobrou na terra, né? Descobri que ela era a matriarca da igreja, filha de um missionário americano que fundou a igreja lá. Ela ainda falava um português meio arrastado. E ela veio, mas ela não veio com cara de paz. Ela veio para me afrontar. Ela ficou na minha frente, e todo baixinho invocado. Ela ficou na minha frente olhando assim, falei, Jesus, eu vou pegar essa mulher. Ela está me afrontando. Quando ela veio mais umas 30 pessoas com ela. Ninguém vinha. Demoraram assim também uns 5 minutos para alguém levantar. Quando ela levantou, veio mais uns 30. E ficaram todo mundo me olhando. Eu falei, e agora, Senhor? O Senhor disse, pede para alguém cantar uma música e você desce e põe a mão. Ó, a ignorância do jovem pregador. A Bíblia diz para não colocar as mãos precipitadamente, Senhor. Mas não era isso, eu não queria colocar a mão naquelas mulheres com aqueles cabelos, com aqueles brincos, com aquele jeito, aqueles homens daquele jeito. Não era a minha cultura. E o Senhor falou comigo, se você não põe a sua mão, eu ponho a minha. Eles sabiam cantar aquele hino, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Esse aí, eu levantei as mãos e falei, seja o que o Senhor quiser, e danei a gritar, a invocar.
De repente eu escutei um grito, eu abri o olho, a velha. Jesus pegou a velha. Ela deu um grito e deu um pulo, foi para morreu. Ela foi andando para trás, ela começou a orar em línguas. Os irmãos, os que estavam aqui vieram encostar, segurá-la. Quando encostaram nela, começaram a pular também. Jesus batizou naquela noite quase todos os que vieram à frente com o Espírito Santo. Eu olhei para o pastor, ele deu um pulo, ele disse: é isso que esta igreja precisa. Até hoje esta igreja está lá do lado da minha cidade, e hoje ela é fogo puro. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o avivamento existe de verdade, mas Deus não é como os espíritos que descem em centros de feitiçaria. O Espírito Santo é diferente de todos os demais espíritos que você já ouviu falar. Todos os demais espíritos que encarnam em pessoas, eles não pedem para entrar. E quando eles entram, eles dominam a mente das pessoas. Quem já foi aqui em algum centro de feitiçaria sabe do que eu estou falando. A pessoa está lá quieta, vem alguém, sopra um charuto na cara da pessoa, a pessoa começa a enverga as mãos, a pessoa muda a voz. A pessoa tem uma voz tranquila, de repente está falando: eu estou vendo o que você está fazendo. Não temas. Quem já viu isso acontecer? Aí a pessoa faz o que nunca fez, ela bebe litros de cachaça, ela come vidro, come carne em estado de putrefação, bebe urina. Eu já vi coisas horríveis. E aí quando a pessoa cai em si, quando ela volta, o espírito, o encosto sai. Ela diz assim: onde estou? Quem sou eu? A pessoa não lembra de nada, porque os espíritos que descem nesse lugar não respeitam o ser humano. Por isso chamam o ser humano de cavalo. Cavalo só presta para você sentar em cima dele. O Espírito Santo não desce sobre cavalo, ele só vem sobre as ovelhas. Ele não domina a mente do homem, ele trabalha em comunhão com o homem. Ele dá dons ao homem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, capítulo 12. Existem 9 dons na galeria do Espírito Santo. Só que a chave que abre a porta dos dons chama-se batismo com o Espírito Santo. Aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo e ora na língua dos anjos, ele recebe uma chave. E com esta chave ele pode abrir esse armário espiritual e receber dons de curar enfermos, interpretação de línguas, palavra do conhecimento, dons de operação de maravilhas, interpretação de línguas, eu já falei, discernimento de espíritos, dom da fé. Existem 9 dons do Espírito Santo. E por que eu estou falando isso aqui? Porque esta igreja é do Senhor Jesus, e esta igreja nasceu debaixo de milagres, debaixo de sinais, debaixo de prodígios e debaixo de maravilhas. Eu sei que tem irmãos aqui que vieram do Brasil e vieram de igrejas que eram fogo puro. Subiam um monte para orar, viam visões. Lá no monte viam gravetos pegar fogo, ouviam profetas falar. E detalhe, profetas que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A maioria era analfa de pai e o resto era beta de mãe. Mas quando eles falavam na terra, Deus ficava de pé no trono para responder. E lá você era mais alegre, mais fervoroso, mais animado, você pulava. A senhora até encarnava uma Miriam, dançava no espírito, entrava na glória. Aí veio para esse país onde tudo mana leite e mel, está numa igreja mais bonita, tem tudo. Aí fica aí parecendo que está sentado em um teatro. Os crentes modernos não querem mais ouvir uma palavra como essa, querem participar de um stand-up. Quero ver alguém contar uma piadinha para eles rirem. Eu ainda sou assembleiano raiz. Eu acredito que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm testemunhos, e aí a gente sai da terra e entramos nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais, os dons do Espírito Santo se manifestam. Alguém acredita que Deus ainda faz? Então reage, pelo amor de Deus. Reage, anima-te. Não, pastor, calma aí, pastor. Eu dava gritos lá no Brasil porque eu era ignorante. Eu era lá do meio do mato, eu não conhecia. Agora eu sou uma pessoa estudada, anel de formatura no dedo. Então eu não preciso mais ser aquele crente menino. Gente, como é ruim estar numa casa sem criança.
Como é ruim estar numa casa linda, bonita, mas sem criança. Início da minha chamada, fui pregar no Paraná. Eu imagino, eu nasci na Vila Tatu, criado numa casa de 2 cômodos com 12 pessoas. Na minha casa, panela e pinico era uma confusão. Ora, a panela estava debaixo da cama, o pinico estava em cima do fogão. Pobreza extrema. Aí eu começo a pregar, André, Deus me leva lá para o Paraná, eu vou ficar na casa do irmão muito rico. Mas o homem era rico com força. E aí ele quis me hospedar na casa dele. Eu me lembro que quando eu acordei, eu fiquei 3 dias na casa dele. Na primeira noite, gente, eu andava pelo corredor da casa dele fazendo um sinal da cruz. Um mausoléu, uma casa gigante, aqueles corredor meio escuro. Música de terror, Roberto. Eu andava assim para ir no banheiro, passei perto de um espelhão, eu olhei no espelho, tinha um cara lá que me olhou também. Eu saí correndo. E pobre, né, da Vila Tatu, já pobre tem o olho na ponta do dedo. Você já vai entender. Dia seguinte ele foi me levar para conhecer as coisas dele. Isso aqui é um vaso da dinastia Mindi. E eu já fui logo botando o dedo. Ele disse, não pode botar a mão não, pastor, é muito sensível. É porque pobre vê com o dedo. A gente quer ver, a gente quer tocar, né? Então, o olho do pobre está aqui. Eu não podia tocar em nada. Na mesa que a gente foi jantar, ele me deixou numa ponta e os 2 ficaram na ponta de lá. Não tinha celular na época, tinha que ficar gritando, tá me ouvindo aí? Muito ricos. Aí eu fiz uma pergunta que eu deixei eles tão tristes. Eu falei assim, vocês não têm filhos? A irmã baixou a cabeça assim, nós não temos, eu sou estéril. E eu vi a tristeza naquela casa. Do que adianta estar numa casa bonita, onde tem tudo e não tem uma criança para fazer festa? Semana seguinte fui pregar em Araras, interior de São Paulo. Do púlpito eu reconheci um irmão que era da minha cidade. Por que eu fui reconhecer? Irmão Cido Mota. Ele, irmão Marcos. Ele abriu porque só tinha um dente. Eu mudei para cá, Jesus está me ajudando, me abençoando. Vamos ficar lá em casa? Eu falei, vamos. Oh meu Deus. Cheguei na casa dele, 3 cômodos. Era ele, a mulher, eu acho que uns 8 filhos. É porque o bom crente não cria família, ele cria uma tribo. Era a tribo dos Motas. E eu dormi no sofá dele, né? Porque não tinha nem cama para dormir, mas tudo bem, eu acostumado com isso, deitei na cama. O duro foi que na segunda noite, eu estava já fora de casa há muito tempo, eu senti um calor. Eu sonhei com a minha esposa, eu juntei. Quando eu juntei era o cachorro do miserável. Um cachorro sarnento. O bicho me deu umas 3 lambidas na boca. Você ri porque não era você. No 3º dia eu já estava engatinhando e os moleques tudo nas minhas costas, brincando. A intimidade é uma benção, né? Quem é sogro aqui sabe do que eu estou falando. O genro chega lá a primeira vez, não conversa com ninguém, mão no meio da perna. Sim senhor, não quero comer, não quero beber. 3 meses depois, está fazendo xixi com a porta do banheiro aberta, dando a casa da gente. A intimidade. 3 dias depois, na casa do irmão Cido, a molecada estava sentada em cima do meu cangote. Nós fomos comer, elas fizeram uma comida lá. Eu peguei um torresmo. Quando eu puxei o torresmo, ele estava amarrado num outro torresmo, com um cabelo. Eu falei, porco não tem cabelo desse tamanho. É sério. Acabou os refrigerantes. No último dia a menina falou, vou fazer um suco de limão para nós, pastor. E ela fez na minha frente, pegou pedra de gelo, pegou aqueles limão cravo, espremeu, botou açúcar, mexeu com a colher, enfiou a colher de novo. Na terceira vez, o senhor quer? Eu falei, eu acho que passou a sede. Mas pense na hora de dormir. O irmão Cido chamou a esposa e as crianças. Pastor, antes da gente dormir, a gente faz um cultinho nosso. 8 crianças cantando o hino da harpa. Um deles dando testemunho. O outro falando, Jesus é bom, você é pregador igual o Senhor. Aquilo foi enchendo a minha alma de alegria. E eu falei, a alegria da casa não é a riqueza. A alegria da casa é a paz e a família unida. Então, se você veio para cá e amadureceu, por favor, cuidado para não apodrecer. Porque o próximo passo, depois do amadurecimento, é o apodrecimento. Então eu estou aqui para te dizer, não tem nada a ver com você hoje ser uma pessoa mais culta, mais equilibrada. Não, você esfriou.
Está faltando azeite na sua botija. Você perdeu a sensibilidade com Deus. Você se acostumou com o ritmo dessa terra. Você caminhou por onde não devia. Você tocou onde não devia. Você fez aquilo que o Senhor não se agradou de você. E é por isso que você entra aqui dentro frio e sai daqui congelado. Você anda tão frio na igreja que os irmãos sentam do seu lado, 5 minutos depois eles pegam resfriado. Tem crente que acontece milagre no culto, cai neve em cima dele. E esse não é o nosso culto. O nosso culto é um culto de alegria. Primeiro, porque o nosso Cristo ressuscitou. Segundo, que a fé pentecostal ainda está dentro de nós. Terceiro, porque quando você entrou por aquela porta, você não percebeu, mas Ele estava lá. O Espírito Santo estava lá. Quando você passou por Ele, eu imagino Ele como uma criança animada, ansiosa, apertando as mãozinhas, dizendo: quem sabe é hoje que eu volto para dentro dele. Quem sabe é hoje que eu volto para dentro dela. Quem sabe hoje ela volta a falar em línguas, a profetizar, a interpretar as línguas. Se você der esse presente a Jesus hoje, esse será o seu melhor Natal aqui nessa terra. Eu posso ouvir agora não um grito, mas um berro de glória a Deus. Um berro. Mas o Espírito Santo só pode descer quando a casa está limpa. E aí Jesus soprou sobre eles. Sabe o que eu lembrei aqui, pastor Erasmo? Posso estar enganado, mas pessoalmente foi a segunda vez na Bíblia que Deus soprou. A primeira vez foi quando Ele criou Adão. Fez Adão do pó da terra, do barro. Quando o boneco estava pronto, a Bíblia diz: e Deus foi nas narinas do homem e fez assim. E Adão se ergueu para ser o rei da terra. E Deus disse a ele: dominai a terra, sujeitai a terra. O Espírito que Deus deu a Adão não foi só o fôlego de vida. O Espírito Santo passou a habitar dentro de Adão. Por que é que você acha que Adão não enxergava a sua nudez? Ele era burro por acaso? Era cego? Não. É que como Deus soprou dentro dele o Espírito Santo, o corpo de Adão, mesmo sendo um corpo de carne e osso, era um corpo que brilhava, igual o corpo de Jesus, quando ele estava no Monte Tabor, com Pedro, Tiago e João, o trio parada dura. O Senhor diz: fiquem vocês aqui, os outros 9 não podem vir não. Não basta ser discípulo e apóstolo, tem gente que não pode ver a glória de Deus, só pode ver quem tem intimidade com Ele. Por isso ele só chamava Pedro, Tiago e João. Olha os 3 de novo, os 3 que foram com ele no Getsemane, os 3 que entraram dentro do quarto da filha de Jairo quando ela estava morta. São os 3 que Jesus vai chamar para um canto. Aí Jesus diz: fiquem vocês aqui que eu vou me afastar. A distância de um tiro de flecha. A Bíblia diz que Jesus abriu os braços e o corpo dele começou a brilhar como o sol, no monte da transfiguração. O corpo dele brilhou e ele flutuou, voou. E quem é que apareceu no céu para falar com ele? Elias e Moisés. Pastor, Jesus se transformou em Deus? Não, porque ele era Deus. O que foi que aconteceu? O corpo dele, de carne e osso, em estado de pureza, o estado original do Adão. O que é que a Bíblia diz sobre Jesus? Jesus é o segundo Adão. A Bíblia Sagrada diz: assim como o pecado entrou pelo primeiro homem, pelo último pecado saiu dele. Assim como Adão perdeu, veio Jesus para resgatar. O brilho que Adão perdeu no Éden, Jesus veio devolver para todos nós. A física rege o mundo e a química rege a física. A lei da física, interpretada pela química, diz que 4 são os elementos que dão origem à vida. São eles: vento, água, terra e fogo. Os 4 elementares, os 4 elementos principais. A junção desses 4 elementos criou-se a vida. Nós chamamos isso de átomos. Então átomos é a matéria, e a matéria é feita de terra, água, vento e fogo. Amém até aqui? Deus criou o homem do barro, terra com água. 70% desse corpinho que está do seu lado aí é feito de água. 77% da massa cinzenta que temos aqui é feita de água. Nós não bebemos água para viver, mas sim para sobreviver, porque nós precisamos da água.
Deus pegou a terra, misturou com a água. Então o homem tem dentro dele terra, tem dentro dele água. Aí vem Deus e sopra o vento na narina de Adão. Então o homem original tem terra, água e vento. Aí no dia de Pentecostes, alguém pegou. Aí no dia do Pentecostes foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. É por isso que o diabo não suporta um crente cheio do Espírito Santo. Todos os seres humanos têm terra, têm água, nem todos têm o vento do Espírito. Mas até os crentes que têm terra, água e Espírito, o diabo os encara. Mas o diabo não encara um crente que tem fogo. O diabo não aceita, ele não suporta. Porque aí nós temos a plenitude da criação dentro do homem. Você precisa de fogo. Mas não é fogo estranho. Não é fogo fátuo. Eita, que só está vindo revelação hoje. Alguém sabe o que é fogo fátuo? Pergunte a mim, o que é, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Fogo fátuo, Renato, é um fogo que só aparece em cemitério. Uma tumba fechada há muito tempo, os gases que ficam presos lá dentro, por causa do que sai do corpo, do estado de putrefação, e não tem para onde ir, eles ficam enclausurados. E de vez em quando eles conseguem romper. E quando sai esse gás que fica dentro da tumba, e ele encontra com oxigênio puro, ele cria uma combustão. Por isso que pessoas diziam que viam fantasmas em cemitério, porque os gases saíam e encontravam oxigênio e virava fogo fátuo, um fogo azul. Fogo fátuo, fogo de cemitério. Aqui não pode ter fogo de cemitério. Aqui tem que ser um fogo do céu. Não é fogo que o homem acende, porque o que o homem acende, o homem apaga. Não é fogo que vem de baixo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É esse fogo que você tem que buscar, esta graça que você tem que receber. E aí Jesus soprou sobre eles. Jesus fez o quê? E sabe o que eu entendo? Quando Jesus soprou, eles respiraram. Assim como Adão, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles e eles respiram. E o Espírito Santo vem morar aqui dentro deles. Pergunte para quê? Para vestir o homem. O homem sem Deus está nu. A nudez é símbolo do pecado. Por isso que quando Adão pecou, ele viu que estava nu. O homem é coberto quando ele se converte. Na conversão genuína, o Espírito Santo entra e ele cobre a pessoa com uma espécie de camisa. Aí a pessoa é vestida. Ali em João 20 e versículo 22, Jesus vestiu os discípulos porque eles se converteram de verdade. Recebei o Espírito Santo. Eles respiraram. O Espírito Santo entrou dentro deles. E aí eles foram salvos. Pode abrir a mão direita comigo? Pode bater no peito e dizer assim: aqui dentro o Espírito Santo habita para a minha salvação. Aqui dentro o meu nome pode ser escrito no livro da vida, se o Espírito Santo morar aqui. Então diga: Ele está aqui para a salvação. Segure a mão aí. Só que em João 20, verso 22, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. E eles respiraram e ele entrou dentro deles. Mais tarde, porque o evangelho de Lucas foi escrito antes do de João. João foi o último evangelho a ser escrito, porque ele estava na ilha de Patmos. Escreveu o seu evangelho, depois foi escrever Apocalipse. Lucas já havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. É por isso que os discípulos saem dali, em Atos capítulo 1, vão lá para o pé de um monte. Eles já estavam vestidos, mas Jesus disse: vocês podem ser revestidos. Pode tirar a mão do peito. Existem duas maneiras de ter o Espírito Santo. Uma é aqui dentro, a outra é aqui em cima.
Aqui é para salvação, aqui é para unção. Aqui é para você ir para o céu, aqui é para você encarar a terra. Aqui você vê anjos, aqui você agarra demônios e os espanca. Aqui você pode até falar do amor de Cristo, aqui você opera no amor de Cristo. Você traz os dons do Espírito Santo à sua presença. E aqui a resposta que todo crente faz. As igrejas evangélicas tradicionais que creem na Bíblia, mas não creem nos dons do Espírito Santo, esses homens e mulheres vão para o céu? Vão, porque a salvação não é aqui, ela é aqui. A salvação é a conversão. Pastor, então por que eu quero receber aqui? Aqui é um upgrade. Pedro tinha o Espírito Santo aqui, acabou negando Jesus, mas depois que o Espírito Santo veio aqui, ele pulou no meio de uma multidão, e com uma pregação ganhou 3.000 almas para Jesus. Esta é a diferença. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia, ele tem intrepidez, ele tem autoridade. É como se rasgasse diante dele uma película e ele visse a outra dimensão. Porque se você acredita que você fala em outras línguas sem nunca ter estudado, você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode ser um oráculo de Deus na terra, você pode ser um vidente de Deus na terra, você pode ser alguém que vai trazer o invisível à existência. Mas isso acontece com gente maluca, porque os equilibrados têm dificuldade nisso. Até o glória a Deus das pessoas equilibradas é diferente, é mais coloquial, é glórias a Deus. Deus quer te dar algo que você precisa, ou Ele quer devolver o que você já perdeu. Ele quer que você se lembre de onde você veio, para você nunca perder a sua identidade. Porque se perdermos a nossa identidade, nós que somos crentes já velhos, a gente dá conta e encara o mundo. Nada nos tira dos caminhos do Senhor. Nada me escandaliza, homem não me escandaliza, religião não me escandaliza. Agora pergunte por quê? Porque os meus pés estão fincados em uma rocha, e os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, meu coração sentiu. Deus é real. Eu tinha sonhos quando criança, visões. Eu estou aqui debaixo de profecias que se cumpriram. Eu vi o sobrenatural. Por isso nada me tira da casa do Senhor. Agora eu não posso dizer a mesma coisa dos seus filhos, não posso dizer a mesma coisa dos seus netos, porque os nossos filhos não firmam, porque eles não veem, eles não ouviram, eles vivem no mundo de lendas, e a culpa é nossa, porque nós nos esfriamos, nós deixamos a velha prática da oração, nós deixamos a velha prática do jejum, nós deixamos a velha prática da consagração. Nós quisemos de repente conhecer tanta coisa profunda e esquecemos que o Evangelho é simples. Porque quando criança eu via Jesus batizar com o Espírito Santo alguém que cantava o hino 15 da harpa. Ainda lembra dele ou não? Foi na cruz onde um dia eu vi, e o céu descia. E porque hoje, com toda a parafernália de instrumentos que nós temos, com toda a luz colorida, com todo o ar-condicionado, com poltronas almofadadas, com todo o luxo e com todo o conforto, nós não recebemos mais nada. A culpa não é do ambiente, a culpa é nossa. O Espírito Santo quer tomar você de novo, Ele quer voltar para a sua vida. Jesus quer revestir você. Eu estou vestido com essa camisa, mas como eu sou mais fraquinho do que muitos aqui, tem frio que eu não suporto, eu tive que me revestir com esse paletó. Revestir é ser vestido 2 vezes. Quero crer que todos, se não todos, quase todos que estão aqui já foram vestidos com o Espírito Santo. Tem o seu nome escrito no livro da vida, foram perdoados os seus pecados, mas nem todos estão revestidos com o Espírito Santo. E para isso você tem que buscar.
Para isso não adianta só entrar aqui na igreja e ficar olhando o pregador. O Espírito Santo é como um beija-flor, só vai em flor aberta. Flor fechada, o beija-flor passa direto. Não basta a flor estar aberta, tem que ter um pouquinho de mel dentro dela. Tem que ter paz, alegria. Aí o beija-flor vem e dá um beijinho na flor. O Espírito Santo está voando aqui. É sério. Pastor, e por que eu não estou recebendo ele? Muda a música, Roberto, para encerrar. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, lá em Lucas, ou em qualquer um dos evangelhos que fala do seu batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma... Não ouvi? Qual passarinho? Uma águia? Urubu? Pomba? Então diga comigo, pomba. Por que ele veio em forma de uma pomba? Não seria melhor ele ter descido em forma de uma águia? Porque os crentes quase idolatram a águia. Tem até crente águia. Não é? Tem uns pastores andam com um anel com a cabeça de uma águia aqui. Você chega no gabinete pastoral, tem uma águia. É o crente águia. A águia voa acima da tempestade ou ela voa no meio da tempestade? A águia enxerga até 3 km de distância. Ela voa a uma velocidade de quase 300 km por hora. Quando a águia atinge a idade de 30 anos, ela encontra uma penha, uma montanha, e ela voa com toda a velocidade que tem para cima da montanha. E quando ela vai chegando perto da montanha, ela arma as suas garras e o seu bico. E ela bate com as garras e o bico para quebrar as unhas e o bico. A dor que ela sente é insuportável. Aí ela entra no meio de uma penha e fica esperando o bico nascer de novo, e nascer as unhas de novo. Aí ela vive mais 30 anos. Por isso é chamado de rainha dos céus. Ora, o Espírito Santo vai descer sobre o Filho de Deus. Por que ele não desce em forma de uma águia? Pergunte por quê? Porque a águia é uma ave de rapina. Ela mata. Quando está com fome, ela come carne em estado de putrefação. Ela cisca coisa podre, fedorenta, suja. A águia tem no estômago dela fel, um ácido gástrico, para diluir a carne podre e os ossos dos animais que ela come. A águia, o urubu, o corvo são aves de rapina. A pombinha não. A pombinha é uma das únicas aves que ela é da linha das ovíparas. Ela não come carne em estado de putrefação. Ela não tem fel no estômago. Por isso é chamado de símbolo da paz. O Espírito Santo desceu sobre Jesus porque Jesus estava puro. Ele já não desce mais entre nós porque não há pureza. Cada um de nós tem uma história em particular, e cada um de nós faz coisas que desagradam a Deus. E ultimamente as igrejas não falam mais de nada errado, porque se falar de coisa errada o povo desvia. Mas não existe culto se não houver arrependimento. O evangelho tem que confrontar o ser humano. A pessoa tem que se sentir incomodada quando entra em uma igreja. Ela tem que lembrar o que Jesus fez, do sacrifício dele na cruz, das 3 horas que ele ficou pendurado naquele maldito madeiro, que teve as suas mãos e seus pés furados, 460 cortes nas suas costas, feitas por aquele maldito chicote azorrague, amando de Pôncio Pilatos, mais de 2 litros de sangue perdido em uma noite, cicatrizes para todos os lados do corpo, sem nunca ter errado. A Bíblia diz que ele sobe ao Gólgota como uma ovelha muda sobe ao matadouro. Ele ficou em silêncio para que pudéssemos fazer barulho aqui dentro. Vou tentar falar para ver se você entende. Ele ficou em silêncio para que aqui dentro você pudesse gritar, saltar, se jogar debaixo dessas poltronas, ser pelo menos agradecido a Ele. Você sabia que quando Jesus foi crucificado, se ele ficasse na posição em que a cruz foi plantada no alto do Gólgota por 15 minutos, terminaria o sofrimento dele? Porque quando ergueram a cruz, que pesava uns 250 quilos, mais o corpo dele, um homem de uns 80 quilos,
Quando os soldados romanos levantaram mais de 300 quilos, é difícil levantar isso em 5, 6 soldados, não tinha como pegar direito. O buraco feito no Gólgota, quando eles soltaram a cruz dentro daquele buraco, o impacto da madeira no chão fez o corpo de Jesus pender para frente. Por isso que nos filmes aparece a mão dele amarrada, porque se fosse só o prego poderia rasgar a mão dele e ele despencar lá de cima. Como ele veio para frente, os omoplatas dele oprimem o pulmão, comprimem o pulmão, 15 minutos, e ele estaria morto, sem oxigênio, terminaria o sofrimento. Ele sabia que ia morrer, mas por amor a mim e a você, ele arrumou força entre os dedos para segurar a cabeça dos pregos, os pés pregados, para trazer as costas para trás, porque ele sabia que Deus não aceitaria sacrifício de carne sufocada. A Bíblia diz que só há perdão de pecados se houver derramamento de sangue. Quando o animal morre sufocado, o sangue coagula. Jesus não poderia ter morrido daquele jeito, então ele sustentou o sofrimento por 3 horas. Nessas 3 horas ele viu o céu fechado, ele viu Deus de costas. Nessas 3 horas ele olhou para frente e viu as pessoas que ele alimentou com pães, com peixes, as curas que ele fez, e ninguém estendeu a mão para ele. Nessas últimas 3 horas ele olhou para baixo e viu que na hora do aperto só tem 2 tipos de pessoa que fica do lado da gente: a família e o melhor amigo. Porque foi João e Maria que ficaram ali. Só a família suporta as coisas ruins da vida da gente. Só a mãe não questiona, só o melhor amigo não diz: por que você foi fazer isso? Não, fica todo mundo aqui aos pés da cruz dizendo: nós estamos aqui com você até o fim. Olha só, ele está sofrendo e morrendo e mandando um recado para nós: cuida da sua família, cuida do seu melhor amigo. Ele fez tudo isso para que pudéssemos ter vida aqui dentro. E aí você vem para uma reunião como essa e não consegue se alegrar? Sai daqui e reúne com 3 pessoas lá fora que tem a língua maior do que a gravata do pastor Erasmo, para falar que o cantor desafinou na 2ª nota, o pregador falou que foi Moisés que fez a arca e não sabe nada de Bíblia. Porque nós nos pegamos a tantas coisas pequenas. Devíamos transformar um culto desse em um baile, bailarmos para Ele, dançarmos para Ele, nos alegrarmos para Ele. Imagina, enquanto tem gente perdida lá fora, o seu nome está escrito no livro da vida aqui dentro. Você não merecia nada, como eu não merecia nada, mas Ele cruzou o nosso caminho. Para ser eleito deputado federal, eu precisei na última eleição, 240 mil votos, senão não seria eleito. Para ser eleito morador do céu, fui eleito com um único voto: o voto do sangue dele derramado na cruz do Calvário. É por isso que o diabo te odeia, é por isso que o diabo te persegue, é por isso que ele arma ciladas. Tem gente aqui que não tem onde cair morto com de lá vivo, e fica dizendo: por que as pessoas têm inveja de mim? Na verdade, elas não têm inveja do que você tem ou deixa de ter, elas têm inveja da paz que você transmite. Aquele que andou pelo santo dos santos em outro lugar não consegue viver. Você pode andar por aqui, por ali, por lá, mas de vez em quando alguém vai te parar e falar assim: você parece com Jesus, você fala a língua dele, a sua roupa parece com a dele. Quem ficou perto dele ficou parecido com ele. Você herdou o DNA de Deus. É por isso que o diabo te odeia, e a vontade dele era te matar, te trucidar, te destruir. E aqui nesta terra, onde a depressão quer ser amiga de todos, onde ela anda ao lado da sua prima gêmea, a solidão, é nesse lugar que ele cala as pessoas. Por isso nós temos que estar num lugar como esse, e de vez em quando achar um pregador barulhento, para ver se a gente acorda. Talvez a gente faz barulho: pastor, mas isso é fanatismo. Ah, meu Deus do céu. Eu estava lá na minha cidade um dia desses, recebi a visita de um amigo, estudou comigo, ficou importante, foi para fora do Brasil, mantemos contato. Aí ele foi na minha casa, conversou comigo. Depois de conversar um pouquinho, ele foi no nosso culto. Ele me chamou no canto e falou: Marco, a gente tem intimidade, eu posso falar? Eu falei: pode. Por que você dá esses gritos na igreja? Por que você expula, bate palma? O povo fica lá falando samambaia, samambaia. É língua estranha, ele entendia samambaia. Pô, vocês são fanáticos? Eu olhei para ele e falei assim: amigo, eu vou te falar o que é uma pessoa fanática. Eu conheço o seu Instagram, e eu vi a última Copa, você lá
com a vuvuzela desse tamanho na boca, um chapéu de palhaço na cabeça, com o rosto todo pintado, e ainda escreveu um cartaz dizendo assim: Galvão, filma eu, tô aqui, pagando o maior mico. Se não me falha a memória, quando o Brasil fez um gol, eu vi você beijando a boca do amigo do lado. Você já devia estar no 3º ou 4º goró. Depois da segunda dose, a pessoa chama Jesus de Genésio, né? Aí você vem falar que eu sou fanático? Ah, mas vocês gritam aqui. Você grita gol lá. Você grita gol quando 22 homens com a perna rapada tá correndo atrás de um trem redondo. E vem me chamar de fanático porque eu grito na igreja. Eu grito na igreja porque o nosso time nunca perdeu. Eu grito aqui dentro porque aqui dentro só tem artilheiro. Eu grito aqui dentro porque quando esse culto terminar e vocês saindo por aquela porta, vão sair por aquela porta agarrando o diabo pelo chifre, esfregando o focinho dele no chão, chutando ele para o inferno e dizendo: o meu Deus ainda fala conosco. Só quem crê nisso faz mais um pouquinho de barulho nesse lugar. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aceitou o Evangelho? Aceita o pacote completo. Por favor, não caia nessa ladainha de neopentecostal. Faz isso não. Neopentecostal. O que é um neopentecostal? O neopentecostal, não, nós não cantamos esses hinos esquisitos. A gente só canta worship. A vontade de pegar uma cinta e bater até a pessoa falar chibolete. Isso é um texto da Bíblia, né? É sério. Não, as pessoas, não, pastor, nós adoramos. E eu faço o quê? O senhor grita e pula. E se o meu grito e meu pulo não é adoração, não? Não, pastor, mas worship, os neopentecostais, nossa coisa é mais zen, é mais light. A gente chora. A criatura chora assistindo o filme do Titanic. Quando o Leonardo DiCaprio vai afundar, aquela boquinha azul, a pessoa chora escutando Gustavo Lima. A pessoa chora escutando Marília Mendonça, que já não está mais aqui. E ela acha que só porque derramou uma lagriminha de crocodilo na igreja já está tudo bem. Não está tudo bem, não. Eu não prego para a alma. Isso é uma pessoa almática. A pessoa almática se emociona com tudo e acha que isso é Deus. Isso não é Deus. Eu não prego para a sua alma, eu prego para o seu espírito. Porque o espírito não precisa sentir, o espírito sabe. Ele sabe quem a pessoa é, quem é o seu Deus e o que está fazendo aqui. E se o espírito está dentro de você, deixa ele se alegrar nessa noite. Quem crê nisso, dá mais um grito, por favor. Fique de pé comigo. Para terminar, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou contar agora. Eu estava, algum tempo atrás, na cidade de Barretos. Quem conhece Barretos? Cidade do peão de boiadeiro. Mas eu não fui lá na festa do peão, não. Eu fui no hospital de oncologia. O maior hospital de oncologia das Américas está em Barretos. São milhares de pessoas com câncer que são tratadas ali diariamente. Acho que todo brasileiro tinha que ir lá um dia na vida e levar os filhos para ver o que é a vida de verdade. Você sente o cheiro da morte, você vê a morte, você vê o desespero no rosto das pessoas. E como eu, como deputado, envio emendas para ajudar o hospital, me chamaram lá para me mostrar. Quando eu vi tudo aquilo, eu estava passando mal já. Aí o médico disse para mim: deputado, o senhor pode ir comigo aqui na nossa área onde ficam as crianças? Como é que chama a parte que fica crianças? Pediatria. Eu falei: doutor, por favor, não, eu já vi tanta coisa. Se eu ver criança ainda sofrendo, ele falou: não, o senhor vai conhecer 2 pediatrias. Uma pediatria onde o tratamento é o tratamento trivial, e uma pediatria onde nós estamos trabalhando agora com uma nova técnica para tentar ajudar as crianças com câncer. Eu falei: bom, se tem uma técnica nova, eu quero conhecer. Cheguei na pediatria normal, pastor Erasmo, porta branca, e bem na porta uma foto de uma enfermeira fazendo assim. Isso tem em todo o hospital, lugar de silêncio, repouso. Quando nós entramos,
salinha toda branca, crianças deitadas nos bercinhos brancos, muita coisa cromada, criancinhas carecas, tomando soro, algumas fazendo radioterapia, quimioterapia. O médico foi até os bercinhos, colocou o estetoscópio no peito, conversou com algumas delas, mas uma coisa tão triste que eu não desejo para ninguém. Saí dali para baixo. Ele disse: agora eu vou mostrar para o senhor o novo tratamento que nós temos. Chegou num outro lugar, outra pediatria. A porta era branca, mas não tinha nenhuma placa na porta. Ele falou para mim: deputado, não se assusta, tá? Ele enfiou a mão no bolso e tirou um nariz de palhaço vermelho, botou aqui. Ele abriu a porta e se jogou no chão. Quando ele se jogou no chão e eu olhei a sala era toda colorida. As enfermeiras viram, já pegaram, uma pegou uma buzina, outra pegou um pandeiro, um tambor. As criancinhas começaram a ficar em pé no berço, pular no berço. Todas elas tinham câncer igual as outras. Só que essas estavam carequinhas, fazendo os seus trabalhos, mas começaram a rir e cantar. O médico fingia que caía, elas caíam na gargalhada. Ele fez elas cantar, gritar, pular. Eu estava no mesmo ambiente de pessoas morrendo com câncer. Só que eu saí dali alegre. Terminou, ele falou assim: esse é o nosso tratamento. Eu falei: mas vocês mudaram o remédio? Não. E está tendo resultado? Tá, pastor. Como? As crianças daqui estão recuperando mais rápido do que as de lá. Eu falei: mas por quê? Ele disse: alegria, barulho, dança, aplausos. Ele falou: nós entendemos que o câncer é uma célula morta. Quando ela está escondida, a pessoa vive. Quando a pessoa descobre que o câncer existe, ela definha. Em 3 meses ela vai embora. Principalmente se fizer cirurgia. Eu vi isso acontecer com meu pai, com pessoas da minha família. 3 meses, é uma coisa estranha. A pessoa não sabe, ela faz o que for preciso. Descobriu, começa a morrer. Porque a mensagem que essa célula morta manda para o cérebro é: a morte está chegando. O câncer é um nome poderoso e ele tem mais poder do que a vida. Ele falou: quando essas crianças começam a pular e gritar, o câncer recebe um grito das outras células, diz assim: nós não queremos morrer, nós queremos viver. E se o câncer é um nome ruim, nós temos aqui dentro um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é maior do que o câncer, é maior do que a AIDS, é maior do que qualquer outra coisa. Por isso o Senhor está aqui hoje querendo renovar a sua vida. Vou pedir que todos inclinem a cabeça por um momento. Senhor, a minha oração nesta noite é que para esta palavra que eu aqui preguei, não fique apenas no ar, não fique apenas na mente dos seus filhos, mas que desça para o coração deles, para que os pentecostais raízes que vieram de outro país cheio de fogo não aceite esse estado de caos, porque não é a quantidade de pessoas que faz o ambiente ficar alegre, mas é a sua presença dentro de nós, porque nós queremos viver algo novo. Foi isso que foi cantado aqui. Eu poderia chamar as pessoas à frente agora, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pedir para que o Senhor dê algo novo para elas onde elas estão sentadas. Vem nos visitar hoje aqui. Nós queremos conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. Vamos convidar? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Isso, fale com Ele como um amigo. Espírito vem, Espírito Santo. Ele está aqui. Vem me visitar hoje aqui. Pede com a alma aberta. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Quer mesmo? Faz meu coração arder de novo.
desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Sai, medo. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova ele, Pai. Renova ela, ali onde estão. Traz de volta o dom de línguas, traz de volta o sinal do batismo com o Espírito Santo. Faz o céu descer sobre este lugar agora. Santo Espírito, desce como fogo.